Nós vamos ao vivo agora para o Fórum dos Servidores Estaduais que denunciam que o SACEP está à beira de um colapso com dívidas de mais de 296 milhões. O sistema tem 170 mil beneficiários. O nosso repórter Jetson Pontes traz os detalhes para a gente ao vivo, hein? Vem comigo, Pernambuco. Jetson, muito bom dia. Pois é, Gernan, muito bom dia para você e bom dia para todos que estão acompanhando o Balanço Geral Pernambuco e o servidor e a família do servidor também, né? Esses que fazem uso aí do SACEP sabem exatamente do que a gente está falando. Só para o pessoal de casa entender, o SACEP é o Sistema de Assistência à Saúde dos servidores aqui de Pernambuco. Funciona, tá, pessoal, como se fosse um plano de saúde para os servidores, mas existe aí a participação, tá? Os servidores mantêm 70% desse plano e o restante aí é pago pelo governo do estado. Agora são denúncias gravíssimas. Existe uma dívida de 2018 até o ano passado de 296 milhões de reais aí com a rede credenciada, também com os hospitais. E na prática, o que é que isso significa? Falta de alguns atendimentos, falta de remédio e também de insumos. Eu vou conversar primeiramente com Florentina Cabral, que é a presidente da associação que representa os usuários do SACEP. Florentina, muito bom dia para você. Me explica primeiramente o que é que está faltando, qual é o problema real hoje do SACEP, tendo em vista essa dívida. Bom dia. Bom, o que está acontecendo hoje no SACEP é que os beneficiários e beneficiárias, que são em torno de 30 a 40 mil mês, né, que vão em busca de sua assistência, não estão sendo atendidos por falta de pagamento segundo os credenciados. Então, são exames importantes, necessários, como cardiológicos, os exames ginecológicos, exames oftalmológicos que não estão sendo realizados. Também tratamentos oncológicos, temos conhecimento de pacientes que estão há mais de 2 meses aguardando sua primeira sessão de quimioterapia e o credenciado sem atender, alegando falta de pagamento. Então, isso é grave, gravíssimo, porque os beneficiários e beneficiárias não são inadimplentes, contribuem mensalmente com o SACEP em folha de pagamento e na hora de sua necessidade, e necessidade grande de problemas graves de saúde, não estão sendo atendidos. Eles contribuem, inclusive, com 70%, né? Ou seja, 70% do sistema, na verdade, é mantido pelos próprios servidores, como você mesma adiantou aqui para a gente, o desconto já vem em folha e o restante é mantido aí pelo governo do estado. E existe essa dívida que vem prejudicando. A senhora acabou de adiantar para a gente que tem até tratamento de câncer suspenso, é isso mesmo? Exatamente, tratamento de câncer suspenso, porque também tem aqueles tratamentos de câncer que a medicação, no meio do tratamento, ela muda. Então, esses pacientes também estão sem a continuidade de seu tratamento. E tem aqueles que estão nessa situação de aguardo do tratamento para a primeira sessão de quimioterapia, de uma doença grave, gravíssima, como é o câncer, que avança muito rapidamente, sabemos muito bem disso, e o paciente está à mercê da sorte. Não tem como esperar um tratamento como esse. Claro que para todas as doenças o procedimento é o mesmo, mas quando a gente fala do câncer, uma doença muito traiçoeira, inclusive. Exatamente. O câncer não pode esperar. Estamos tratando de vidas. O SACEP salva vidas. E essa situação que está instalada no SACEP está impedindo que as pessoas tenham o direito à vida. Tendo em vista, Gernan, todas essas denúncias, mediante também a esse déficit, né, a essa dívida de 296 milhões de reais, o fórum aqui se reuniu. Aqui tem representantes de várias categorias, professores, também servidores da Universidade de Pernambuco, policiais civis. Eles se reuniram aqui justamente para oferecer essa denúncia à imprensa, cobrar que algo seja feito e também lutar por participação
num grupo de trabalho que foi feito pelo governo do estado. No início desse mês, houve uma reunião no Palácio do Campo das Princesas e aí agora foi criado um grupo de trabalho exatamente para tentar recuperar o sistema do SACEP. Eu vou conversar com o Paulo Coelho, que Paulo Rocha, desculpa, só corrigindo, Paulo Rocha, que é o presidente aqui da CUT. Paulo, explica pra gente como é que está sendo a participação de vocês nesse grupo de trabalho que foi feito e o que é que pode ser feito, na verdade, para salvar aí o SACEP. Na realidade, a governadora publicou uma portaria instituindo o grupo e não tem a representação dos servidores. Não tem a representação dos servidores, no mínimo um equívoco grave. Por quê? Porque historicamente foi construído o SACEP com a participação paritária de quem bota dinheiro, de quem mantém. E quem é que bota dinheiro no SACEP? São os servidores e o governo. Então, um grupo de trabalho deve ser formado com a igualdade de peso entre servidores e governo do Estado. Então, dentro desse grupo que foi formado agora, o Estado não esperou a gente concluir o nosso debate, publicou a portaria sem o nosso nome e, pior ainda, com uma composição que a gente não entende como é que se dá. Quando os mantenedores têm, de um lado, o conjunto dos servidores tem peso quase zero, porque é uma pessoa no meio de 12 pessoas. É uma entidade no meio de 12. Quem são? Tem instituições, entidades que a gente, com todo respeito, a gente não sabe por que estão lá, porque não são mantenedoras. Então, a gente quer discutir questões imediatas, tem que resolver a falta de serviço nesse momento, e a falta de serviço nesse momento não é o grupo de trabalho que vai resolver. O grupo de trabalho vai resolver questões de médio e longo prazo, e a gente quer participar dele. Nunca dissemos que não queríamos participar dele, porém a gente quer discutir a formatação desse grupo de trabalho e o objetivo desse grupo de trabalho. A gente não vai entrar no grupo de trabalho com uma representação e do outro lado, na outra mesa, ter 10 a 11 pessoas, e a gente não sabe qual é o objetivo desse grupo de trabalho. A gente quer clareza nesse debate. Inclusive, aqui foi protocolado, um ofício que já foi entregue aí à governadora Raquel Lira, pedindo maior representação nesse grupo. Agora, Paulo, a gente já falou aqui a respeito de quem mantém aí o SACEP, esse sistema de assistência à saúde, ou seja, 70% pelo próprio servidor e o restante aí pelo governo. Vocês conseguem explicar como essa dívida se formou, de onde essa dívida veio, de 2018 até 2022, de acordo com o governo, 296 milhões aí de dívida? Primeiro, a gente não tem a clareza se são 296 milhões. Por que é que nós não temos a clareza? Porque em uma mesa geral de negociação permanente, foi dito que a dívida chegava a 300 milhões. Na mesma semana, nós tivemos uma audiência com um dos secretários, e o secretário, no caso, disse que a dívida era de 350 milhões. Na mesma semana. Com uma semana depois, de outro debate que tivemos com a Secretaria de Administração, a dívida voltou para 296 milhões. E a informação que a gente tinha antes da mudança de governo é que a dívida chegava em torno de 200 milhões, porém, com a movimentação nossa, com a nossa mobilização e reivindicação, o governo anterior tinha feito um aporte. Então, a gente julgava que era menos de 200 milhões. Então, a gente não tem clareza. O que a gente tem clareza é que, por exemplo, dia de pagamento, todo dia de pagamento é descontado dos nossos salários. O que a gente tem clareza é que tem pessoas precisando ser atendidas. Isso não precisa esperar o grupo de trabalho concluir seus trabalhos daqui a 90 dias. Inclusive, no início do mês, quando houve nessa reunião entre vários representantes lá no Palácio, a gente recebeu um texto padrão que o governo sempre manda com as ações. A gente, inclusive, chama de release, tá, pessoal? Que é um texto que o governo manda com algumas informações para a imprensa. E aí, nesse texto, diz que, de acordo com o relatório apresentado pelo Instituto de Recursos Humanos, a receita mensal, ou seja, o tanto de dinheiro que é recolhido aí para o SACEP, isso por mês é de cerca de 50 milhões de reais. Porém, a despesa desse sistema, o que o governo gasta, na verdade, com esse sistema, é 70 milhões.
54 aí custeado, né, com a rede credenciada e 16 milhões com a rede própria, já que tem aí o Hospital dos Servidores. E aí esse diagnóstico aponta aí 20 milhões por mês de déficit, ou seja, é um sistema que está mais caro do que o dinheiro que tem para pagar. Isso de acordo com essas informações. E aí o pessoal aqui está questionando exatamente essa dívida, porque como o presidente aqui da Central Única dos Trabalhadores questionou, existe esse desconto todo mês na folha salarial dos servidores. Eu vou conversar agora com a vice-presidente da associação aqui que representa os servidores, né, que é a Beatriz Gomes. Acertei? Beatriz Gomes. Muito bom dia, muito obrigado por falar com a gente. Eu queria que a senhora detalhasse a situação do Hospital dos Servidores. A gente falou sobre rede credenciada, sobre exames também. Fala um pouquinho sobre como é que está a situação lá do hospital. Bom dia para todos. A situação do hospital é grave, né? Porque um hospital não pode ficar desabastecido. Então, as compras do Hospital dos Servidores precisam, nesse momento, voltar à normalidade, o que não está acontecendo. Então, isso significa que pacientes, servidores que estão lá para ser cuidados, eles não estão encontrando todos os serviços que precisa. Por exemplo, ele está precisando comprar medicamento, ele está precisando comprar fraldas, ele está precisando de fazer exames que não são feitos na rede, pelo que já se expôs, e não são feitos dentro do hospital, porque seu equipamento também está com problema e a empresa não faz porque não recebeu pagamento. Então, lá, minha gente, lá é a maior, é a única emergência para todos nós servidores. Então, a emergência do Hospital dos Servidores tem que funcionar normalmente, porque é lá que ele entra, é lá que ele vai ser atendido, é lá que ele precisa passar obrigatoriamente. Então, nesse momento, se você estiver, os profissionais muito angustiados, porque muitos servidores estão dizendo também que não tem a condição de comprar o medicamento, por isso ele fica lá no hospital esperando alternativas que não são encontradas. Essa é a situação do Hospital dos Servidores. E são 170 mil beneficiários que precisam aí, né, da questão do SACEP. Como eu falei, hoje foi entregue, inclusive está aqui, ó, um ofício, vira aqui para a gente mostrar melhor, um ofício ao governo do estado pedindo maior representação nesse grupo de trabalho que pretende recuperar aí o SACEP, mas já tem inclusive, viu, Gernan, um ato marcado para a próxima semana em frente ao Palácio do Campo das Princesas para cobrar uma reunião e também ações definitivas aí no sistema de assistência à saúde dos servidores do estado. Gernan. Jedson, é uma má administração, né? Porque a pessoa que administra aí está administrando recursos dos próprios funcionários públicos aqui do estado de Pernambuco. Agora é lamentável, uma pessoa que está precisando de um tratamento, aliás, está fazendo um tratamento, está com câncer e ter o tratamento interrompido por falta de pagamento, né, da assistência à saúde do funcionário público aqui, isso é um absurdo, tem que judicializar e procurar o Ministério Público também. Olha, ainda está, o Jedson ainda continua também. Ô Jedson, deixa eu me aprofundar um pouco mais no que diz respeito a essas pessoas que estão com tratamento de câncer. Quem está fazendo tratamento de câncer, jamais, em hipótese alguma, pode ser interrompido. Isso é caso de vida ou morte. Está havendo essa interrupção e qual é o procedimento que esses pacientes estão adotando para continuar com o tratamento, Jedson? Eu vou repassar essa pergunta aqui para a presidente da associação, né, que representa aí os usuários do SACEP. Gernan comenta, foi a sua primeira fala, né, a respeito de alguns servidores com tratamento de câncer. Ele pergunta se existe algum tratamento de fato interrompido e o que é que essas pessoas estão fazendo para tentar manter aí a saúde numa situação tão complicada. Olha, o que está acontecendo é que muitos estão no aguardo, né, de uma solução, mas tem aqueles também que estão sendo encaminhados até para o SUS, de acordo com o oncologista que o acompanha. Tem também aqueles que estão buscando solução através de judicialização, né, da sua situação, porque o credenciado não está atendendo. Porém, quando se judicializa o credenciado, ele passa a atender.
É isso que está acontecendo, né, em alguns casos. Inclusive, quando chega no SUS, enfrenta uma outra fila, né? Já tem uma fila dentro do próprio sistema, é encaminhado para o SUS, chega lá, enfrenta uma outra fila, e se a gente falar de uma quantidade, claro que nem todo mundo está com câncer, mas se a gente olhar a quantidade, 170 mil usuários, que se todo mundo for procurar o SUS, fica mais sobrecarregado ainda do que já é. É isso? Exatamente. O SACEP é uma assistência à saúde que garante aos beneficiários do SACEP, né, sua assistência própria e, como foi dito inicialmente, tem também a tarefa de não sobrecarregar o Serviço Único de Saúde, porque se o SACEP faltar, que a luta não vai permitir que aconteça, mas se isso ocorrer, 99% desses beneficiários vão sobrecarregar o SUS e não vão levar sua contribuição. A contribuição não vai deixar de existir e o SUS, com os recursos que tem, que já não são suficientes para garantir a assistência da população em geral, vai também dividir, né, esse custeio com a assistência de mais 170 mil vidas. Presidente, deixa eu continuar falando sobre essas pessoas que estão no tratamento ou na fila para o tratamento oncológico, que estão, inclusive, procurando o SUS. Esses servidores, eles têm aquele desconto lá na folha salarial, normalmente, mesmo procurando o SUS, porque não está sendo atendido pelo SACEP. É isso mesmo? Exatamente. Eles vão à procura do SUS, mas ficam também na fila, aguardando. Então, o que primeiro, né, chamar, acolher e resolver, eles, né, estão na fila e vão, né, aceitar. Mas é uma espera, né, por quê? Porque o SACEP não está garantindo aquilo que é de sua obrigação, o paciente está contribuindo, o paciente está garantindo sua parte e a situação está praticamente paralisada para esses pacientes por falta do diálogo, por falta da abertura, por falta da compreensão e da sensibilidade da governadora Raquel, que precisa se abrir para o diálogo. É através do diálogo que se resolve os impasses. Mas, antes de qualquer coisa, precisa garantir que esse atendimento seja normalizado, com recursos. É isso que precisamos urgentemente. É uma situação bem delicada, porque se tratando do câncer, né, a gente sabe como é uma doença traiçoeira, mas tem inúmeras outras doenças, cardiologia, ginecologia, tudo parado de acordo com o pessoal aqui. 170 mil usuários, tá, Gernan? Imagina esse pessoal todo na fila do SUS. Gernan. Imagina, né? E pagando, inclusive, um valor do seu salário para ter justamente essa assistência à saúde.